Se você sente que, apesar de ter uma técnica incrível, ainda não está fazendo o faturamento à altura, vou te contar. Talvez o problema principal não seja na falta de clientes. Às vezes você tem até uma cartela boa, sabe, que te procura, mas muitas vezes o problema está na falta de estratégia direcionada às clientes que estão aí com você. Mas não se preocupe, porque na aula de hoje eu vou te apresentar 3 estratégias simples para você aplicar no seu negócio ainda essa semana e já começar a ter os melhores resultados e aumentar o seu faturamento de janeiro. A primeira estratégia é o desconto direcionado. Eu não defendo e não te indico a fazer promoções públicas, porque o cliente que vem por preço vai. Entretanto, no nosso negócio a gente consegue fazer alguns mimos para os nossos clientes de uma forma direcionada. Como que funciona então essa primeira estratégia? Você vai pegar uma cliente sua que já está com você há algum tempo ou que já demonstrou interesse em outros procedimentos que você realize e de supetona vai entregar um presente de desconto para ela. Por exemplo, a sua cliente ela agendou para fazer um design com coloração no valor de R$80. Em outras conversas, você já viu que ela tem interesse ali em estar fazendo o lash lifting, por exemplo, ou você percebe que os cílios dela iam ficar magníficos com essa técnica. E aí, assim que você recepciona essa cliente que está com o horário agendado para o design com coloração, você vai olhar no fundo do olho dela, fique bem chique e poderosa e diga: fulana, hoje eu estou te presenteando com uma condição especial que eu pensei especificamente para você, que é o seguinte: o meu lash lifting, ele está no valor de R$150. Mas para você fazer ele hoje sair daqui bem chique e poderosa, ele vai sair a R$100. Mas é um presente que eu estou te dando, que vale só para esse atendimento atual. Bora fazer? Gente, essa estratégia quase nunca recebe um não. Eu aplico ela há 2 anos no meu negócio e todas as clientes que eu já ofereci esse upgrade, elas se interessaram, fizeram e continuaram fazendo nos próximos meses. Então você vai ver quais são os procedimentos que dá para fazer um casamento ali com eles, entre eles, e vai oferecer para os seus clientes. Lembre-se sempre, os procedimentos têm que combinar entre si e eles têm que ter uma boa recomendação para aquela cliente. Porque não adianta a gente dar água para alguém que tem fome. A gente tem que entregar aquilo que ela realmente vai desfrutar dos benefícios daquele pão, ok? A segunda estratégia para você implementar sempre no seu negócio é parar de ficar pegando modelos avulsas aí só para poder tirar umas fotos legais, fazer algumas trends no Instagram. Tudo dentro do nosso negócio precisa ter intencionalidade. Então, é interessante sim que você tenha alguns modelos, algumas parcerias, mas você tem que ter uma intencionalidade maior para saber se de fato aquela parceria vai trazer uma conversão real. Então, o que eu recomendo para você implementar no seu negócio? Você vai selecionar algumas empresárias, algumas mulheres influentes dentro da sua cidade ou do seu bairro, e vai convidá-las para que elas possam desfrutar de uma experiência. Você não vai chamar elas para serem modelos, especificamente dizendo. Você vai presenteá-las com uma experiência. Dê um nome bem agradável, bem magnífico para esse momento. Leve ela até o seu espaço, tire fotos, faça conteúdo, faça vídeos. E você vai perceber que as pessoas no meio dessa modelo vão começar a te procurar, vão começar a te seguir nas redes sociais e você vai ter o seu conteúdo ali para poder fazer um marketing bem legal. Tenha intencionalidade na hora dessas escolhas, tá? E mais uma vez lembrando, influentes e não influenciadoras. Porque existem pessoas que têm um número grande de seguidores no Instagram, mas que não são influentes dentro daquele círculo em que ela convive. Então, você tem que ver o nível de influência que a pessoa que você vai presentear com essa experiência tem dentro do seu público-alvo.
Não adianta você gostar de trabalhar com senhorinhas e chamar uma pessoa de 20 anos de idade. Entende que a conversa é diferente do que uma tem e a outra escuta? Tenha intencionalidade na hora de aplicar essa estratégia. E a terceira estratégia, mas não menos importante, para você aplicar ainda hoje, é a seguinte. Você vai desenvolver planos personalizados para as suas clientes pagarem mensalmente para você. Quem trabalha na área de manicure tem já essa estratégia ativa, mas aplicada de uma forma errada. Já começando pelo nome. Muitas manicures vendem pacotes. Eu acho esse nome muito feio, sabe? Porque pode ser um pacote de arroz, um pacote de feijão. Aí eu acho que tem que ser um negócio mais assim, bem chique, pimpão, sabe? Então por isso que eu optei por escolher, começar mudando o nome e colocando um plano personalizado. E como que você vai implementar hoje essa estratégia aí no seu negócio? Você vai, com certeza, você tem dados das suas clientes, nas conversas, você sabe mais ou menos como que é a rotina de cada uma. Então você vai ver dentro da sua cartela de procedimentos, aqueles procedimentos que vai beneficiar a sua cliente ali, se ela fizer todos os meses. Vai montar um plano e vai enviar para ela hoje, para ela se tornar uma mensalista. Por exemplo, eu, Milene, tenho aqui vários procedimentos, mas hoje um plano básico que eu mando para algumas clientes, ele tem um design com coloração ao mês, um lash lifting, uma limpeza de pele e um dermaclean. Esse é um plano básico. Eu sei que isso são procedimentos que dá para fazer todos os meses para aquela cliente e eu sei que vai beneficiar ela. Então, eu mando essa composição de procedimentos para a cliente e falo, Fulana, se você fosse pagar as sessões avulsas, o design com coloração sairia por 80, a limpeza de pele sairia por 180, o lash lifting por 150 e o dermaclean sairia por 180 reais. Mas para você fechar comigo hoje, esse plano personalizado que eu preparei para você, nós vamos fechar por um valor X. Então eu vejo uma margem de desconto que não vai prejudicar o meu negócio, mas que vai ser benéfico para ela e reafirmo. É uma mensalidade onde no mínimo 3 meses aí você tem ali o período de fidelidade, né? Eu não vendo plano um mês sim, um mês não. Sempre começa a partir de 3 meses e a maioria que já assinaram o plano anual. Então é um tipo de estratégia bacana para você implementar no seu negócio. Deixando claro, eu acho que não adianta também você mandar esse plano para sua cliente sem explicar para ela como que funciona. Então você vai olhar para o seu negócio, vai entender qual a margem de desconto que você consegue dar se ela assinar esse plano com você, quanto tempo de fidelidade, ou seja, ela não pode desistir deste plano a partir de quanto tempo para frente, 2 meses, 3 meses, porque você tem que ter uma previsibilidade para manter esse preço para ela. Se vai parcelar no cartão, se vai ser no Pix e sempre pago antecipadamente. Os planos personalizados não devem ser recebidos ao final do mês. Primeiro, porque quando você pede para a cliente pagar no início, você está firmando um compromisso, tanto seu com ela, tanto dela com você. É uma via de mão dupla. Então, se ela paga no início do mês, você tem que ter a integridade de estar presente nos horários que vocês agendaram para ela retornar aí no seu espaço. Sem ficar com desculpa. Imprevistos acontecem, mas não pode ser uma regra, são exceções, ok? E segundo, que você vai filtrar. Porque a cliente que quer pagar no final, ela não quer te pagar. Começa por aí. Então, planos personalizados têm que atender a necessidade da cliente, ser muito bem explicados as condições, os termos ali, e passado para ela. E aí você consegue começar a ter uma previsão de quanto mês a mês você vai fazer sem ficar à mercê da sorte. Essas são 3 das inúmeras estratégias de negócio que eu tenho e aplico no meu. E se você aplicar ao menos uma, já vai ter sucesso. Mas se você aplicar as 3 todos os meses, você vai ter previsibilidade
facilidade, autoridade e conversão, gastando o mínimo possível em tráfego pago, em outras coisas e tendo um retorno muito maior. Se você ainda está confusa sobre como de fato implementar essas estratégias, você precisa de um acompanhamento individual pela minha consultoria do Método Eleve, onde eu te ensino tudo isso e muito mais. Porque o negócio não é só vender, tem toda uma estrutura importante. Mas se você aplicar uma dessas e você já ter o resultado dessa semana, não se esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo, porque é muito importante você dar o seu feedback sobre cada aula que você recebe para poder personalizar ainda mais os cursos e conteúdos para você.